tua vida. Quem pode levantar a mão e dar glória para Jesus? Deus abençoe, Deus guarde a sua igreja aqui em Cidade Alta. Daqui a pouco eu quero pedir para o pastor Deusiliano para fazer a chamada. Ele mesmo vai chamar. Deixa eu lhe explicar. Nós temos auxiliares. Ninguém vai fazer grandes preleções, pois pelo que Deusiliano me informou, esse povo já está bem orientado e foi bem selecionado. Ele me disse: pastor, tem outros lá que já vai ficar na minha mira e na mira de Deus, mas no momento são esses, e realmente a prova é essa. Se desse para fazer tudo no só dia era bom, mas nunca é bom assim. Pode devagarzinho deixar alguém com ansiedade. Então temos para se apresentar como auxiliares, que eu queria que Deus chamasse logo os auxiliares, e logo em seguida chamar os candidatos, os auxiliares que vão ser separados para o diaconado, e os diáconos que vão ser consagrados ao presbiterato. Deixa eu dizer aos irmãos para ficar claro: o auxiliar, ele está sendo chamado para ser reconhecido como obreiro da casa de Deus, para os serviços gerais da casa de Deus. Gerais que eu digo, irmão, não é cavar buraco, essas coisas não. É ser um polivalente na igreja. E o diácono é um servo também para cuidar da igreja, dar assistência, ajudar na boa ordem do culto, distribuir ceia, enfim. Por isso que ele chama separado para o diaconado. E o presbítero já é um obreiro local, com responsabilidade pastoral ao lado do seu pastor. Por isso eu peço a Deus, chama logo os auxiliares, por favor. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir aos diáconos e presbíteros, após a consagração, que aguardem, porque nós estaremos diplomando os nossos diáconos e presbíteros. Quero chamar aqui agora os auxiliares. Nosso amado irmão José Cleidson Vieira Dias, vem acompanhado da sua esposa. Irmão José Cleidson, irmão Antônio Robson da Silva Lima, nosso amado irmão Francisco Moacir de Araújo, vem acompanhado da sua esposa, irmão Moacir, e o irmão José Soares Neto. Por gentileza, bem rápido. Bem? Irmão José Soares, irmão Francisco Moacir, irmão Antônio Robson já está aqui, e irmão José Cleidson Vieira Dias. Sem demora, por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, aqui estão esses irmãos. Cadê sua esposa? Como é que ela está? Solteiro? Solteiro pode ser auxiliar, não pode ser diácono, nem presbítero. Muito bem. Eu quero nessa oportunidade, conforme disse Paulo, lá em Coríntios capítulo 3, que vocês são, eu vou ler para não ficar citando errado, deixando alguma coisa, bem rapidinho, porque nós queremos terminar esse culto antes da meia-noite. Você deixa eu terminar na meia-noite? Vou ficar orando para eu não vir mais. Aqui diz o homem de Deus. Vamos ver começando 3 e 6 de 1 aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. O crescimento ministerial é dado por Deus. É o pastor que chama, que ajeita, que planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Se fosse o homem, porque por aí fora, quando os homens procuram dar crescimento ministerial a alguém, não dá certo. E o versículo 7 diz assim: porém, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus, chamado para ser cooperador. Então Deus abençoe
fiquem prontos, sejam submissos, trabalhem de porteiro, faça aquilo que for necessário na obra e Deus vai lhe abençoar. Dá para dizer amém? A igreja concorda que esses irmãos sejam reconhecidos como auxiliares? Se concordam, levante a mão e diga amém. Fique de pé. Marcos Vital vai dar uma palavra para os presbíteros e diáconos. Arimatea, você já orou, mas eu quero que você ore por esses aqui. Eu queria pedir os irmãos que puderem se ajoelhar, as esposas fiquem em pé com a mãozinha no ombro de vocês. Esse ali vai se ajoelhar orando pedindo a esposa. Glória a Deus. A igreja pode ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Os obreiros estendem as mãos para cá, né, para que Deus venha dar graça aos seus servos. Bendito e eterno Deus, Senhor Pai Criador dos céus e da terra, mais uma vez levantamos a voz em oração, Senhor amado, agradecidos a Ti por este momento sublime e especial na vida da Tua igreja. Está diante do Teu altar, Senhor amado, os Teus servos que doravante são selecionados, meu Deus, para trabalhar na Tua obra, para continuar trabalhando na Tua obra, ó Deus querido, te servindo aqui neste lugar. Pai santo e justo, dê sabedoria aos Teus filhos, Pai, submissão, comprometimento, fidelidade, dependência do Teu Espírito Santo, Pai, para que o Teu nome venha ser glorificado na vida deles. Pai santo e justo, em cada culto, em cada trabalho, que o trabalho das mãos dos Teus filhos sejam reconhecidos para a glória do Teu santo nome. As companheiras que estão do lado dos Teus filhos, Pai, dê graça às Tuas filhas, sabedoria, entendimento, moderação e também paciência para compreender a chamada, ó Deus querido, na vida dos Teus servos. Este jovem que está ajoelhado, contempla ele também, Senhor amado, na sua vida afetiva, ó Deus querido, respondendo e atendendo nosso coração. Pai santo e justo, nos escute nesta hora e nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Irmão, se levanta, dê um abraço na esposa aí. E você fecha os olhos e contempla a sua esposa assim. Que Deus parabéns. Meus parabéns, meus irmãos. Jesus abençoe. Queridos irmãos, mais uma explicação. O pastor Deuslian vai chamar mais diácono do que presbítero, né? Então faz o seguinte: os diáconos ficam aqui, os candidatos a diácono, feita uma filazinha aqui desse lado, e os candidatos a presbítero aqui desse lado, com a esposa, na proporção que for chamando, cada um vem, a esposa fica ao lado para nós orar por vocês. Pastor Deuslian. Agora vamos chamar nossos candidatos a diáconos, presbíteros, apenas informando, amados irmãos, que esses irmãos foram observados por um tempo, cumpriram alguns critérios, e foi confirmado no conselho. Nós reunimos o conselho de presbíteros, nós temos 3 presbíteros que faz parte, e foi tratado com esses irmãos neste conselho. E eu entendo que nós temos a orientação do Espírito Santo, e que quando nós nos congregamos como servos do Senhor, nesse Espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de sabedoria, nos está nos conduzindo nas escolhas. Amém? Quero convidar aqui adiante o nosso amado irmão João Neto de Oliveira, com sua esposa, nosso irmão Eugênio Pereira de Oliveira, com sua esposa, nosso amado irmão José Cristiano de Oliveira Nogueira, com sua esposa. Por gentileza, mais rápido que você puder. E o nosso amado irmão Francisco Edvanildo Gomes de Oliveira e sua esposa. Se coloca se coloca à direita. E agora os nossos amados irmãos ao presbitério. Gleidson José Moreira de Almeida. Nosso amado irmão Gleidson com sua esposa. Francisco Irisvânio de Oliveira Alves.
diáconos à minha direita e os presbíteros à minha esquerda. Francisco Elisvane de Oliveira Alves, com sua esposa. Tá? Ok. E André de Oliveira Holanda Gomes, com sua esposa. São esses os nossos candidatos para a consagração nesse dia. Repito, você está na minha mirada. Em breve, quem sabe, se for a vontade do Senhor, também será a nossa escolha. Vamos ver o pastor Marcos Vital vai trazer a palavra para vocês. Depois que der a palavra, eu estarei fazendo a consagração e a separação de todos os irmãos, em nome de Jesus, para daqui, no próximo ano, você dizer assim: está fazendo um ano que eu fui consagrado ao presbítero, ou o ano que eu fui separado ao diaconato pelo pastor João Bezerra da Silva, uma palavra dada pelo pastor Marcos Vital. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes nesta noite por estar nesta noite, neste lugar, para celebrarmos ao Senhor. Momento de festa, momento de alegria. E para nós que servimos ao Senhor, só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E a igreja sempre foi assim: se faz a festa e os irmãos é que são presenteados, né? Eu sempre costumo dizer que quando eu aceitei a Cristo como Senhor, que eu sentava ainda no conjunto da mocidade, que eu olhava para o altar e via os obreiros, eu sempre dizia no meu coração: um dia eu vou chegar ali e vou pregar. E Deus nos deu o privilégio, não merecemos, mas ser obreiro é para quem é privilegiado. Então, antes de trazermos uma palavra bíblica, eu queria dizer aos irmãos, até aos auxiliares que já foram abençoados com a oração, que ser obreiro não é para quem quer, ser obreiro é para quem é privilegiado pelo Senhor, porque Ele é quem escolhe, Ele é quem chama. E se você tem a chamada de Deus, você não pode perder aquilo que Deus tem lhe presenteado. Amém? Então, meus queridos, está escrito na Bíblia Sagrada, na primeira epístola do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo, ele, no capítulo 3, ele diz: esta palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, meus queridos, nós podemos ver Paulo, ele ensinando ao irmão Timóteo, ele nos traz uma palavra aos bispos e ao diácono, porque a palavra, ela é bem diretiva, bem objetiva para todos aqueles que estão sendo abençoados na obra do Senhor, porque servir como diácono da igreja é um privilégio. Isso para aqueles que reconhecem pela palavra de Deus o ministério do diaconato, para aqueles que observam que o crente precisa estar pronto para servir. Quem não serve para servir, não serve para ser servo. Às vezes, meus queridos irmãos,
as pessoas esquecem de que nós somos servos uns dos outros. E na casa de Deus sempre nós precisamos estar preparados para fazer algo para o reino de Deus. O pastor disse bem, o auxiliar, ele está aqui para os serviços gerais, não esquecendo que um auxiliar, ele é o futuro diácono. E se ele não servir bem como auxiliar, jamais ele chegará ao diaconato. E se chegar, vai causar dor de cabeça. Mas por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque às vezes tem pessoas que se envaidecem depois que recebem uma posição na igreja, que sobe um degrau. Tem pessoas que até servia, mas depois que recebe uma consagração, que sobe mais um degrau, ele diz: não, agora eu cresci, agora os irmãos têm que bater continência para mim. E quanto maior a posição na igreja, menor o camarada tem que ficar. Isso para quem quer ser bem sucedido e ser abençoado pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Uma vez, meus queridos irmãos, eu nunca me esqueci, eu gosto sempre de dizer, quando eu tenho a oportunidade para dar uma palavra em uma consagração, eu sempre gosto de dizer. Uma vez eu congregava ali na cidade de Barreira, e quando foi um dia, eu sempre gostei de ajudar e sempre fui muito observador. Tem pessoas que às vezes não crescem na casa de Deus porque não desenvolvem. O obreiro, ele tem que ser observador, porque se ele não for observador, ele vai estacionar. Depois de estacionar, descarrega a bateria, aí não sai mais do lugar, meu irmão. E eu era muito observador, e tudo que o meu pastor fazia, que ele mandava eu dirigir um culto, eu fazia do jeito que ele fazia. Eu observava até a quem ele dava oportunidade, que era para mim. Não, se tinha alguns problemas que ele não deixava por ali isolado, quando eu dirigia o culto ficava do mesmo jeito, porque eu ia dar oportunidade àqueles que o meu pastor costumava dar oportunidade. E aquilo ele foi observando, e quando foi um dia de ceia, os irmãos, os diáconos da igreja, colocaram o vinho nas bandejas, nos cálices. Aí quando colocou uma bandeja em cima da outra, deu pressão, e quando o pastor tirou a bandeja, veio um bocado de cálice pregado no fundo, e caiu os cálices, melou tudo no altar. Na mesma hora eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha um bocado de diácono sentado, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nenhum pano de chão, corri lá para o banheiro, passei pela porta lateral e corri no banheiro, peguei um rolo de papel higiênico, lá se vinha enrolando o papel na mão, e passando no chão, e limpando. Aí quando eu estava limpando, um pastor visitante se levantou, aí bateu assim no meu ombro: eu quero falar com você quando você terminar aí. Quando eu me levantei, fui saindo, ele disse, eu encostei e disse: quem foi que mandou você limpar esse chão, rapaz? Era um pastor que estava visitando. Ele disse: quem foi que mandou você limpar esse chão? Eu disse: ninguém. Aí ele disse: foi você que derramou? Não, senhor. Ele disse: você é diácono? Eu disse: não, senhor. Ele disse: você é o quê? Eu sou servo. Aí ele calou-se, não disse mais nada. Terminou o culto, aí ele foi, bateu no ombro do pastor e disse: você tem um grande obreiro ao seu lado. Porque tem pessoas, irmãos, que esquecem que o obreiro é servo da igreja, o diácono é servo, o presbítero é servo, o auxiliar é servo, o pastor é servo. E nós não podemos esquecer, meus irmãos, que temos que preencher alguns requisitos para que nós possamos crescer ministerialmente. Esta semana passada eu estava trabalhando numa congregação
E tinha um trabalhador lá que é obreiro de outro ministério. Ele olhou para mim e disse assim, ele auxiliar e disse: pastor, eu sou doido para crescer, para ser consagrado. O que é que eu faço? O que é que eu preciso para ser consagrado? Eu olhei para ele assim e ele disse: me diga aí, eu tenho que aprender. Ele disse: você precisa ser crente. Aí ele disse: mas eu já sou. Eu disse: pois se já é, parabéns para você. Fique quieto no seu canto, faça a obra do Senhor, que o seu pastor está vivendo. Às vezes as pessoas pensam que o pastor não observa, né, irmãos? Esses irmãos estão aqui, mas eles foram selecionados. O pastor orou e depois da oração observou o comportamento de cada um, a maneira de agir de cada um, a esposa de cada um. E por isso eles estão aqui diante da igreja, para serem separados ao diaconato e para serem consagrados ao presbitério da igreja. Nós não podemos esquecer, irmãos, quem almeja o ministério, excelente obra deseja. A Bíblia é bem clara. Não é pecado um membro sonhar em ser um auxiliar. Não é pecado um auxiliar sonhar em ser um diácono. Mas tudo no tempo de Deus, na hora oportuna. Eu sempre costumo dizer: fique na porta, durma na porta, sofra na porta, acorde na porta, mas nunca empurre a porta. Porque se você empurrar, você vai entrar na hora errada. Aí a bênção não vai junto. Mas quando nós estamos na dependência do Senhor, aí tudo vai bem. Porque o obreiro ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Olha aqui uma coisa: vigilante. Olha para o irmão que está ao teu lado, que está sendo separado, e diz: vigia, viu, irmão? Vigia. Nunca esqueci do dia que eu fui consagrado ao presbitério. Um camarada zangado porque não foi consagrado, aí olhou assim para um camarada que estava perto dele e disse assim: eu tenho até pena desse pastor. Consagrou 3 cobras, era eu e mais 2 ao presbitério. 3 cobras para morder ele. Mas eu guardei esta mensagem, uma mensagem veio do céu, porque eu fiquei vigiando. Depois houve algumas confusões, tentaram levantar contra o pastor, e eu lá como advogado. Aí o mesmo camarada alguém disse assim: ei, tu é advogado do pastor? Eu disse: sim, senhor. Desde quando? Desde os dias que você disse que eu era uma cobra. Glória a Deus. Pronto. Jesus me abençoou, fui para o campo, estou no campo até hoje, ele continua lá, estacionado, bateria descarregada, e não sai do campo, porque não vigia. O obreiro tem que ser vigilante. Amém? Ele tem que ser vigilante, tem que ser sóbrio, honesto. Cuidado muito com a honestidade. Hospitaleiro, apto para ensinar. Porque os irmãos ali que sentam no corpo da igreja, às vezes tem alguma dúvida e procuram um obreiro para fazer uma pergunta, muitas vezes. E o obreiro tem que estar estudando para ter uma resposta, buscando a Deus, para que ele venha a ensinar algo da parte de Deus. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E tem uma coisa aqui importante: que governe bem a sua própria casa. Amém? Por que eu sempre costumo dizer isso, irmãos? Porque às vezes, ainda bem que as esposas estão aqui, às vezes o camarada é um obreiro, aí está na hora do culto, a irmã lá no conjunto, lá atrás, conversando com alguém, e o obreiro com um recém-nascido do colo, na hora que diz assim: vamos recolher a oferta, e o obreiro nem se levanta porque está cuidando do menino. Mas por quê? Porque se ele botar na mão da mulher, quando chegar em casa, o caldo engrossa. E eu sempre costumo dizer que em casa que mulher manda, até o galo canta fino. Obreiro não é para ser espancador, tem que amar sua esposa, mas também tem que ser o cabeça.
da família, tem que ser o provedor do lar, tem que ser aquele camarada, como diz o adágio popular, pau para dar em doido, meu irmão. Está disposto a qualquer obra. O pastor diz: meu irmão, tem um culto lá no final do bairro, não vai ninguém. Aí ele disse: eu vou. Às vezes a gente chama o obreiro: irmão, vamos para o culto tal canto. Não, irmão, não vou não, porque lá é tão perigoso, não sei o que. Perigo de quê, meu irmão? Nós já estamos salvos. Se chegar a nossa hora, Deus nos colhe até dentro da nossa casa. É assim ou não é? Eu estou numa cidade que o povo diz que é um perigo. Eu não vejo perigo nenhum. Chego em casa 2 horas da manhã, 3 horas, 1 hora da manhã, abro o portão, boto o carro para dentro, ainda fico na porta olhando assim se tem alguém vindo, movimento, e não tenho medo de nada. Está aqui quem sempre vai para o lado, o André. E eu não vejo perigo, porque eu ando debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Eu não vou para o culto porque é perigoso, não vou para o culto porque senão o ladrão invade minha casa. Irmão, deixa dessas coisas, nosso lugar não é aqui, é lá. Então, irmãos, o obreiro ele tem que estar pronto para toda obra, porque futuramente, com todo respeito, nós estamos envelhecendo. E quem é que vai substituir nós, que somos pastores? São os futuros obreiros. E se não estiver preparado, como é que vai assumir? Então, que os irmãos guardem esta palavra. Já falei até demais, tá certo? Os irmãos acreditam que tem um pastor à altura aqui, que tem ensinado, que tem mostrado. Porque, irmãos, o negócio não está de brincadeira. Nós temos que ensinar muito, mas é muito. Porque tem pessoas que estão despreparadas para a obra, e os obreiros eles precisam estar preparados para todo o trabalho. Para todo o trabalho. Há uns anos atrás, quando eu assumi a minha primeira igreja lá em Montenegro, uma vez morreu o irmão. Aí eu estava viajando, aí eu liguei para o obreiro que ele fazia solenidade. Como é que foi Deus Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Se o sangue de Cristo tem poder. Quando eu cheguei, estava aquela turbulência. Isso é coisa que se lê, irmão, num velório. Esperei com paciência. Estava esperando, já querendo que a irmã morresse. Então, irmão, o obreiro ele tem que estar aprendendo dia após dia, apto para ensinar, hospitaleiro, né? Para hospedar o seu irmão, recepcionar bem a igreja do Senhor, recepcionar bem aquele que senta ao seu lado, aquele que senta lá no último banco, aquele que é difícil vir aqui na sede. O obreiro é para essas coisas, para que ele possa estar preparado, porque a qualquer hora, tanto os auxiliares podem ser diáconos, como os diáconos podem ir ao presbitério, como o presbitério pode ir a evangelista, a pastorear um campo. E eu sempre costumo dizer, irmãos, se um obreiro for inteligente, ele não precisa correr atrás de consagração. Ele vai fazer a obra do Senhor, e o Espírito de Deus vai confirmar o ministério dele perante a igreja que ele congrega. Amém? Eu fui o primeiro pastor a sair da minha cidade, me sinto honrado por isso. No dia que eu fui, alguém disse: dou 3 meses para ele voltar com a cangaia nas costas. Essas coisas sempre vão existir. Me chamou de quê, hein, irmão? Hã? De quê? Pode ter coragem, irmão. Foi jumento dele. 3 meses ele volta. Eu também birrei, eu só voltei lá na minha igreja, na minha cidade, depois dos 3 meses. Com 6 meses eu voltei lá. Aí quando eu cheguei, o pastor da igreja me recebeu muito bem, me apresentou e disse: está conosco o pastor Marcos Vidal. Aí eu me levantei, né? Aí quando eu olhei assim para o camarada, ele chega e ficou branco. Aí quando terminou o culto, ele disse: rapaz, tu ainda está vivo? Eu disse: vivo, bonito e gordo. Aí ele disse: mas Deus está abençoando. Eu disse: vamos a uma festa lá na minha igreja que Deus tem me dado. E foi pregar lá.
Quando ele foi pregar, meu irmão, eu fiz de propósito, fiz um banquete daquele bem grande de cura. Ou povo para comer crente, né? Crente gosta de comer, eu fiz um banquete inteiro lá. Era ele comendo e eu com uma garrafa de 2,5 litros de Coca-Cola encostado. Era botando comida, ele comendo, botando Coca-Cola. E quando ele terminou, ele disse: rapaz, o negócio aqui é bom, né? E eu só comigo, aqui é bom. Fique aí. Então, irmãos, sejam amigos do pastor, companheiros, para a obra do Senhor vir prosperar cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Vocês ouviram a palavra? Aqui na igreja é diferente da Câmara de Vereadores. O vereador tem a situação e a oposição. Aqui só é situação. Amigo da igreja, amigo do pastor, amigo dos outros, para ver em paz. Dê uma olhadazinha assim para a igreja, os irmãos. A igreja concorda que os irmãos sejam consagrados a presbítero e separados de diaconato? Quem concorda, fique de pé, por favor. Ministério, por favor. Se você tem alguma coisa contra algum desses obreiros, se manifeste. Se não, se cale para sempre. Amém? Meus irmãos, a igreja já concordou, pôs-se em pé. Eu queria que vocês, os obreiros, estendessem a mão aqui em direção da Bíblia Sagrada que está aqui nas minhas mãos. Mão direita. Diga: prometo diante de Deus, na igreja do Senhor, cumprir o meu ministério com fidelidade, sendo obediente ao meu Deus, zelar pelo bom nome da igreja, sendo dizimista fiel, pronto às escalas do trabalho, vivendo para Deus, para a minha família e para a minha igreja. Amém? Eu queria que os irmãos se ajoelhassem, só os homens, e as mulheres fiquem, por favor, com as mãos. Quem não puder se ajoelhar, não se ajoelhe, mas se puder, as mãos com as mãos no ombro dos esposos. E agora nós vamos orar. Eu queria pedir ao pastor Deusiliano e ao pastor da igreja para descer e colocar as mãos sobre a cabeça de cada um. Nós chamamos as irmãs e irmãos, é porque as irmãs são as companheiras. Elas não estão sendo consagradas, separadas da diaconisa, ladista, não. Elas estão sendo companheiras. E são mais do que isso. São ajudadoras, apoiadoras. Então nós vamos orar, vou orar por vocês. Pastor Deusiliano, como homem, e o titular dessa igreja, vai colocar as mãos na cabeça de cada um e abençoar. E a igreja levante a mão de lá para cá e os obreiros aqui, por favor. Querido Pai, eu quero nesse momento abençoar os teus filhos que estão sendo separados para o diaconato. Eu quero abençoar os teus filhos que estão sendo consagrados ao presbitério da igreja. Abençoa os teus servos, abençoe suas esposas, sua família, encha-os do teu Espírito Santo. Renova a alegria da salvação em cada um. Que eles possam, Senhor, ter uma vida renovada, abençoada, cheio do teu Espírito Santo. Que sejam obedientes e prontos, Pai, para fazer a tua obra. Que a alegria do Espírito, a alegria da salvação continue na vida dos teus filhos. Que a sua esposa continue sendo heroína, sendo vitoriosa ao lado dos mesmos, dando apoio em tudo, Pai. No teu nome abençoa os teus filhos, hoje e para todos sempre. A igreja continua de pé, os irmãos se levantem. Antes do pastor Deusiliano, o Deusiliano entrega logo o documento a cada um. É um certificado de reconhecimento. Depois que você receber esse certificado, aí você vai na tua esposa, dá um abraço, um beijo na testa, não é no outro canto, não é bom não, mas na testa você pode dar. Aqui publicamente. É um abraço bem forte para saber se estão em comunhão. Mulher, depois vocês se confraternizam um com o outro. Vai lá também, irmão, veja aí. Glória a Jesus. Isso aí, irmãos, é um
ato de reconhecimento que o pastor da igreja está fazendo com todos vocês. Eu vou olhando o abraço de cada um. Não, assim não serviu não. O abraço aí foi fraco. Meus irmãos, isso... Mas na igreja, o que é? Aqui não é lugar bom de se confraternizar. É uma confraternização. Amém? Os irmãos já... Vai lá, faça o mesmo, irmão. Receber a oração, a bênção de Deus, estão recebendo o certificado, o reconhecimento. Que Deus abençoe a cada um. Eu parabenizo o pastor da igreja pela criatividade. Isso é bonito, isso é bom. Os irmãos vão guardar como lembrança e jamais vão esquecer desse dia glorioso. Agora, os irmãos, terminando esse mistério, vocês olhem aqui para mim mais uma vez. Queridos irmãos, como falou o pastor Marcos Vital, você que almeja o episcopado, almeja o ministério, você almeja uma excelente obra. E hoje você está recebendo da mão de Deus, do seu pastor e da igreja, o crédito de ser diácono, de ser auxiliar, de ser presbítero. Então eu, pastor João Bezerra da Silva, pastor da Assembleia de Deus em Horizonte, servo de Deus, vos declaro diáconos e presbítero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a igreja diga amém. Deus abençoe. Deus, parabéns. Agora a gente pode se confraternizar com o outro. Microfone com o pastor da igreja. Se eu fosse não terminava agora. Glória a Deus. Quero agradecer a todos que vieram. Obrigado por sua vinda. Estão todos convidados para amanhã para uma linda festa de Santa Ceia. Vai ser um culto espiritual. João Carlos convidado outra vez para estar conosco, se puder. Amém? Obrigado, amados pastores. Muito obrigado por sua vinda. Estão convidados para estar conosco após a segunda. Tá certo? Queridos e amados irmãos, amanhã os candidatos ao batismo aqui na sede às 8 horas em ponto. Amanhã, às 8 horas em ponto, os candidatos ao batismo. Eu gostaria, você que deu sua ficha, entregue ao diácono Adriano sua ficha de cadastro, sua ficha de candidato ao batismo. Ficamos de pé, amados irmãos. Quero chamar aqui o irmão João Neto, com a sua esposa. O João Neto está aniversariando hoje. Vamos estar orando pela tua vida. A igreja deseja parabenizar, nós estamos todos bem fortes. Parabéns. Amém. Outra vez mais forte. Deus te abençoe, meu amado. Amém. Quero pedir aqui meu companheiro, o presbítero Flávio, para fazer essa oração final. E em seguida, o pastor João Bezerra estará implementando as bênçãos apostólicas. Luciano também, vem para cá aqui. Ô João, não saia, fica aqui. Vamos estar orando por você. A igreja também deseja parabenizar nosso amado irmão Cristiano, digamos todos forte. Outra vez mais forte. Parabéns, Deus abençoe. Oramos a Deus, né, irmãos? Festa bonita. Que Deus continue abençoando a vida dos obreiros aí, os que foram levados ao diaconato, ao presbitério. Continue sendo fiel, os auxiliares também. E grande é a bênção de Deus na vida daqueles que servem. Amém? E servem com alegria. Oramos a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor da glória, neste momento nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estar na Tua casa. Meu Pai querido, neste momento já foi orado aqui, já foi consagrado os diáconos, ó Pai querido, os presbíteros, auxiliares. Que a bênção do Senhor continue sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Meu Pai querido, que eles venham continuar servindo com alegria nesta tão grande seara. Deus eterno, aqueles que ainda não foram reconhecidos aqui, ó Pai querido, na noite deste dia. Meu Pai querido, mas que eles continuem servindo com alegria, porque vai chegar o momento de cada um deles, meu Senhor da glória. Assim como o pastor ministrou aqui nessa noite, não adianta empurrar
a porta, meu Pai querido, justo e poderoso. Neste momento, nos leva em paz, meu Senhor da glória, para os nossos lares, nos livrando do motorista desatento, nos livrando, ó Pai querido, do homem do coração perverso, e que nós venhamos estar, ó Pai querido, escondidos debaixo da Tua mão poderosa. Deus eterno, ser conosco em tudo, em nome de Jesus. Amém. Tem uma pessoa para aceitar Jesus como Salvador na bênção apostólica? Alguém que queira ser crente ou se reconciliar? Dê um sinalzinho lá onde você está. Pois receba agora a bênção final do culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Um abraço, um beijo no coração de todos.